No programa Prosa de hoje recebemos Silas Guerin Cardoso, jornalista, editor da Folha de Itapetininga, foi presidente da Casa da Cultura, da Associação dos Jornalistas e Radialistas da região de Itapetininga. Silas, agradeço muito a sua presença. Tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, Edmundo, telespectadores do programa Prosa, é uma imensa satisfação poder estar aqui, principalmente ao teu lado aí, você que compartilha conosco já há tantos anos experiências, né? Teu pai compartilhou conosco experiências, então é com imensa alegria que eu compareço aqui, né, para esse bate-papo com você. Silas, conta um pouquinho da história, das raízes suas aqui em Itapetininga, da sua família. Fala pra gente como é que é a história dos Guerin aqui em Itapetininga. Eu nasci em Itapetininga, filho de pais itapetininganos. Residi a maior parte da minha vida no Olho d'Água, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Olho d'Água. É uma parte da cidade, e nem todos. Já foi a vila mais industrializada do município de Itapetininga, né? Eu cresci lá, em contato direto com a natureza, e aprendi a amar as coisas simples da vida, né? Eu acho que isso foi o grande começo da minha vida. Como falei, meus pais nasceram em Itapetininga, mas em relação aos avós, eu tenho uma origem de mescla, né? Para exemplificar, meu avô materno era alemão, minha avó materna era austríaca, o meu avô paterno era português e a minha avó paterna já era brasileira com alguma origem indígena. Então, eu sou um produto da miscigenação. Silas, conta um pouquinho do cortume tradicional aqui da família Guerin, né? Do seu avô também, que trouxe esse empreendimento para Itapetininga no começo do século passado. E fala um pouquinho a história do seu avô, que é muito interessante, que veio da Alemanha. Perfeito. Olha, cada parte da minha família tem uma história diferente. Meu avô paterno, português, João da Silva Cardoso, nasceu na região de Trás-os-Montes, Portugal, e veio já com talento para o comércio, né? Dedicou-se a vida toda ao comércio. A minha a minha bisavó paterna, de origem, uma parte origem indígena, né, já era muito ligada às lides rurais, né? Eu acho que um pouco disso também me marcou muito. A minha avó materna austríaca, Augusta Dostal, era de uma família de músicos austríacos. Inclusive um primo, irmão seu, é considerado o maior compositor de opereta da Áustria, né? Inclusive ele compôs várias trilhas sonoras para filme. E um outro tio dela, é o Hermann Dostal, ele foi compositor de marchas militares, né? Algumas marchas militares muito conhecidas, utilizadas pelo exército austríaco, pelo exército alemão. E o meu avô materno, Frederico Guerin, nasceu na Alemanha, veio para o Brasil depois de ter participado da Primeira Guerra Mundial. Nós já tivemos oportunidade de comentar alguma coisa sobre isso, né? Ele se formou em Química e, vindo para o Brasil, exatamente acabou fundando, como você mesmo mencionou, o Cortume Guerin, junto com um irmão seu, Leonardo Guerin Jr. Esse cortume funcionou durante 40 anos, chegou a ser uma das principais indústrias de Itapetininga, adquiriu um grande conceito, né? E ele sempre trouxe da sua terra natal algumas ideias originais, algumas ideias sociais mais avançadas, né? Por exemplo, numa época, década de 20, década de 30, quando não existia ainda no Brasil 13º salário, ele já tinha o hábito de, por ocasião do Natal, pagar um salário a mais para os funcionários do Cortume, tá? Ele sempre dizia o seguinte, que
Alguém para mandar precisa primeiro saber o que aqueles que são seus comandados enfrentam, as dificuldades que eles enfrentam, né? E ele sempre chamava atenção disso, para isso, que as pessoas precisam compreender o sofrimento das outras, as necessidades das outras, né? E quando ele e o irmão encerraram as atividades do curtume em 1962, algumas pequenas casas de alvenaria que eles tinham construído para a habitação dos empregados, eles doaram para os vicentinos, né? É hoje uma vila vicentina ali na rua Fernando Costa. Então, a vida deles foi muito marcada pela sensibilidade social. Eu acho que esse é o principal exemplo que eles conseguiram nos transmitir. Da mesma forma que a minha avó materna Augusta, o meu avô paterno João da Silva Cardoso e minha avó paterna Maria das Dores Pires Cardoso, né? Eu sou grato a Deus pelos exemplos que diferentes culturas, de diferentes origens puderam nos transmitir. E uma coisa importante do mundo, eu acho que, por exemplo, a tolerância, a compreensão que eu adquiri para com diferentes correntes religiosas, né? Entendendo também as diferentes etnias, as diferentes origens, compreendendo que todos são filhos de Deus em igualdade de condições, muito eu devo também a essa origem, né? Porque na parte religiosa, o meu avô materno era luterano, o meu avô paterno era presbiteriano, a minha avó paterna e minha avó materna eram católicos, né? Meu pai era presbiteriano, minha mãe era espírita. Então, eu aprendi a respeitar todas as denominações, até por conta desse tipo de influência vindo da diversidade de culturas e de visões das pessoas. Silas, e como é que surgiu o interesse pelo jornalismo? Edmundo, o começo da minha vida profissional, eu posso dizer que eu sofri alguns reveses, né? Com 19 anos de idade, eu pedi aos meus pais que me emancipassem para eu poder abrir uma pequena empresa, né? Sonhava ser empresário, né? Eu junto com meu irmão abrimos uma pequena empresa, conseguimos trabalhar alguns anos, mas as dificuldades foram muito grandes e a gente acabou encerrando o negócio. Uma segunda empresa que eu tive, Olaria, um trabalho muito duro, um trabalho difícil, né? Apenas com um empregado, eu também fazendo eu também trabalhando diretamente no ramo, também durante alguns anos me propiciou uma renda pequena, mas eu diria suficiente para o meu sustento. Mas a vocação para o jornalismo, eu diria que já estava no sangue. Na época que eu servi o tiro de guerra, o saudoso tiro de guerra 02293, hoje é 02076. Foi a última turma que serviu na Avenida Peixoto Gomide, né? A sede do tiro de guerra era na Avenida Peixoto Gomide. Depois mudou para Vila Barte. E na época já foi confeccionado um pequeno jornal do tiro de guerra, né? E eu tive uma oportunidade de participar. Quando eu entrei na faculdade, na FKB, em 1970, também foi editado um pequeno jornal do diretório acadêmico e eu tive a oportunidade de participar. No curso clássico que eu frequentei, as redações minhas eram sempre enaltecidas pelo que os professores chamavam de profundidade, né? A primeira oportunidade surgiu como colaborador, né? Colaborava com o jornal Tribuna Popular e com o jornal Folha de Itapetininga. Até que o diretor Ivo Cerqueira me convidou para ser redator da Tribuna Popular. Fui redator por algum tempo. Eu acredito que ganhei a confiança do Ivo, da Rose, saudosos. E daí me convidaram também para ser redator da Folha de Itapetininga, né? E estou lá até hoje, Posteriormente surgiu a oportunidade de um concurso na Câmara Municipal de Itapetininga, né? Eu fiz esse concurso para assistente legislativo, entre centenas de candidatos tive a oportunidade de ser aprovado em 6º lugar, não fui chamado na primeira leva,
mas entrei na segunda e estou lá até hoje também participando. Silas, quando você foi editor já da Tribuna, gostaria que você falasse o ano e provavelmente você é o nosso jornalista e decano aí que está à frente da imprensa por mais tempo, acompanhando as notícias, trazendo para a população da cidade as informações jornalísticas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa carreira grande que você mantém até hoje e falasse também sobre o que você acompanhou de mudanças na cidade de Itapetininga. Perfeito, Edmundo. Como redator, eu comecei em 1982, né, na Tribuna Popular, um ano depois na Folha de Itapetininga. E eu pude sentir no decorrer de todo esse tempo grandes transformações que ocorreram. Você falou decano, mas eu lembro hoje de um Alberto Isaac, né? Um exemplo para todos nós, não só na imprensa, no rádio, na televisão, a gente lembra de muitos outros nomes aí que estão se projetando. Eu diria que estou no meio do caminho, né? Estou no meio do caminho, aprendendo muita coisa ainda, né? Tentando assimilar muita coisa, mas eu acho que a vida jornalística também transforma a nossa vida pessoal. Por quê? Porque você vê o sofrimento humano, você aprende a se tornar mais sensível com os dramas das pessoas, né? Tem gente que pensa que jornalismo é só festa, frequentar festa. Não. Nós estamos em contato com o sofrimento humano, nas favelas, nos lixões, né? Com a criminalidade. Então, quem milita na imprensa, e você sabe muito bem disso, não tem horário fixo de jornada, não tem uma jornada fixa. Se for ocorrer alguma coisa 3 horas da manhã, você tem que ir, né? A notícia não escolhe hora para acontecer. E você tem que estar disponível, né? E tem que fazer isso de boa vontade, gostando do que faz. Porque senão você não consegue acompanhar o ritmo, né? A imprensa brasileira, de uma forma geral, hoje atravessa uma fase muito difícil, né? Nós estamos vendo aí grandes jornais, grandes emissoras de rádio e televisão dispensando jornalistas, né? Então isso está forçando os que ficam a ter uma função polivalente, né? De repente você não é só o redator, né? Você é o redator, você é o repórter, né? Você é o fotógrafo, você é o motorista, você é tudo ali, né? Então está obrigando as pessoas a terem uma gama de atividades muito maior do que elas imaginavam anteriormente. É importante destacar uma coisa, Edmundo. Hoje, no interior do estado, quem milita no jornalismo, invariavelmente, precisa ter uma outra profissão a mais para a sua sobrevivência, né? Ele pratica o jornalismo pelo gosto, pelo talento, pela vocação, pela vontade, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma outra função que possa garantir a sobrevivência da sua família. Muito bem, o Silas é um desses grandes idealistas do jornalismo e eu quero aproveitar para perguntar uma matéria que ele se recorde marcante, né, durante essa trajetória na imprensa de Itapetininga. Eu acho que foram muitas matérias, Edmundo, mas eu acredito que uma no lixão de Itapetininga, né, vendo crianças comerem restos que chegavam ali, isso há muitos anos, né? Não sei, não consigo agora precisar exatamente o ano que isso aconteceu. Vendo as crianças ingerindo o resto, urubus andando pelo meio ali, né? O drama do sofrimento relatado pelos pais que sonhavam garantir uma condição de vida, uma condição de aprendizado, uma alimentação decente aos seus filhos e não conseguiam, né? Eu acho que isso me marcou muito, porque eu pude ver a que ponto às vezes chega o ser humano, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com dramas que acontecem na África, na Ásia, né, no Oriente Médio, e nós esquecemos que aqui pertinho de nós tem muita coisa triste acontecendo, né?
eu fico pensando nas pessoas em todo esse imenso Brasil que não tem o que comer. A coisa mais triste é uma criança pedir comida e o pai e a mãe não ter o que fornecer naquele momento para o filho, né? A pessoa está doente, está muitas vezes próximo de deixar o corpo físico, né? E não tem recurso para um atendimento. Às vezes está longe do hospital, às vezes a pessoa está sozinha. Quanta gente está sozinha em casa, quanto idoso está sozinho em casa, né? Quanto idoso está, às vezes, abandonado pela própria família. Então, o sofrimento humano é muito grande e mexe com a sensibilidade de quem milita na imprensa, né? Eu tive um grande professor que se chamou Edmundo Prestes Nogueira, seu pai, que trabalhava na mesma sala comigo na Câmara Municipal. E ele, paralelamente à atividade como profissional da Câmara Municipal de Itapetininga, né, ele participava também das atividades religiosas e sempre a sua mãe, né, sua mãe, o trabalho que ela teve com crianças que apresentavam graus diferentes de deficiência, a dedicação que ela teve. Então são grandes exemplos que no decorrer da nossa vida jornalística nós pudemos ter, né, pessoas que já estão na pátria espiritual e a quem nós temos uma enorme gratidão, né, pelas lições que nos deixaram, né, e que permitem a gente, mesmo estando numa cidade que não é considerada uma metrópole, onde o jornalismo é feito com maior dificuldade, mesmo dessa forma a gente ainda consegue levar em frente um pouco dos exemplos que a gente assimilou. E eu não posso deixar de falar que o meu pai também te admirava muito, você também, da mesma forma, era um grande exemplo, que ele sempre nos falava aí do seu caráter e desse idealismo aí, não só pelo jornalismo, mas essa iniciativa de querer melhorar a cidade, de ter essas ideias no sentido de melhorar Itapetininga, né? Mas eu quero te perguntar, você como jornalista à frente da Folha de Itapetininga esse tempo todo, também acompanhou muito a política de Itapetininga, né? De uma forma muito breve, né? Gostaria que você falasse um pouquinho o que você observou nesse tempo aí, que você está acompanhando como jornalista, as grandes mudanças e transformações da política de Itapetininga. Eu acredito, Edmundo, que as transformações que ocorreram em nosso município, de uma certa forma, acompanham as transformações que aconteceram no Brasil, né? Nós temos altos e baixos. A própria história política de Itapetininga, desde o começo, mostra isso, né? Nós tivemos 1770, a fundação do município, 1771, a estruturação da Câmara Municipal, né? Nós tivemos depois alterações na vida política de Itapetininga, com a proclamação da República. Nós tivemos alterações maiores ainda com a Constituição de 1891, 2 anos depois da proclamação da República. Nós tivemos o fim da República Velha, né? Quando Itapetininga estava no auge, né? Fernando Prestes foi vice-governador do estado, na época se chamava vice-presidente. Ele conseguiu eleger o seu filho, Júlio Prestes, governador de São Paulo, na época se chamava presidente do estado, teve uma grande gestão. Foi eleito presidente da República, não foi empossado devido ao golpe de Getúlio Vargas, né? Com o golpe de Getúlio Vargas, o poder legislativo foi praticamente extinto do Brasil, e aqui em Itapetininga aconteceu a mesma coisa com a nossa Câmara Municipal. Nós voltamos a ter uma vida democrática no município, assim como em todo o país, a partir de 1946, porque em 1945 o general Góes Monteiro depôs o Getúlio Vargas e nós tivemos o reinício da vida democrática, que também marcou o reinício da vida democrática aqui em Itapetininga. Tanto que se você for na Câmara Municipal, nós temos lá a história de todos os presidentes e da composição de todas as legislaturas a partir de 1946, porque é o período dessa última fase de vida democrática
do Brasil. Sempre que um regime de força subia ao poder por exemplo, tirava os poderes do Congresso Nacional, né, isso acontecia da mesma forma com as assembleias legislativas do Estado e com as câmaras municipais, no nosso caso, Câmara Municipal de Itapetininga. Nesse período que a gente pode considerar como sem interrupção, né, eu me recordo muito não cheguei a presenciar pela minha idade, né, mas a gente sabe pelos relatos, da vitória, por exemplo, do Ciro Albuquerque enfrentando um oponente que era filho do coronel Toniquinho Pereira, que era a maior liderança política de Itapetininga e de toda a região, né? E é um fenômeno curioso que você vê em Itapetininga, quando há um predomínio político por um determinado período, parece que surge depois uma reação no sentido contrário, né? Então, por exemplo, Toniquinho Pereira dominava a vida política de Itapetininga, perdeu a eleição para Ciro Albuquerque, que era um jovem que tinha vindo de Itapeva, tinha vindo de outra região e acabou conquistando o eleitorado, uma eleição acirradíssima. Consta que aqui em Itapetininga ele ganhou por 1 voto de diferença, e a diferença foi ampliada em Alambari, que ainda era distrito do nosso município. Eu me recordo depois também do período do saudoso Dr. José Ozzi, que predominou politicamente por muito tempo, mas quem depois ganhou a eleição foi o Walter Cury, que era o seu oponente. Logo depois aconteceu isso com o próprio Walter Cury, que não conseguiu eleger o seu sucessor, que era o Hungria, né? Eu lembro que o Darcy Pereira de Moraes foi lançado candidato na época praticamente sem chance alguma, porque o Olavo Hungria era considerado um candidato imbatível, apoiado exatamente pelo prefeito Walter Tufficuri. E aconteceu o que chama de zebra, né? O Darcy acabou ganhando as eleições. Hoje, por exemplo, nós tivemos o sepultamento do já saudoso ex-prefeito Fernando Rosa. Eu lembro que o Fernando, logo após a gestão Joaquim Aleixo Machado, o Fernando Rosa era considerado um candidato imbatível, né? E acabou perdendo as eleições para o José Carlos Tardelli. Então, existem fatos que fogem da lógica política, né? Eu não sei se é uma característica da população itapetiningana, buscar a alternância de poder, o que é, mas a gente tem verificado esses fatos no decorrer da história política do nosso município, né? E eles parecem que tendem, de uma certa forma, a ter uma continuidade. Nós entramos numa nova fase agora, é uma fase de expectativa, vamos aguardar. Como você bem falou, né, Silas, Itapetininga tem muitas histórias, né? Ainda mais falando da política, não só do estado de São Paulo, política nacional. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a importância da cidade, né? E até você como jornalista aqui à frente de um jornal importante, como é que você avalia, né? A gente viver numa cidade que tem tanta história, que participou dos momentos mais importantes da história do Brasil, também quando a gente fala aí da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí vários pracinhas, ainda tem alguns que estão vivos, né? Então Itapetininga sempre esteve à frente dos acontecimentos aí da política, da sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De uma certa forma, o perfil de Itapetininga, o perfil político de Itapetininga, econômico, foge da grande maioria dos municípios paulistas. É importante dizer que, enquanto a riqueza de grande parte dos municípios paulistas adveio da cafeicultura, o ciclo cafeeiro não passou por Itapetininga. Nós tivemos uma pujança na produção do algodão, né? Tanto que com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a queda do preço do algodão, Itapetininga também paralelamente começou a perder seu poder político. Pode reparar, né? A queda de Júlio Prestes, de Fernando Prestes, aconteceu exatamente nessa época, quando
paralelamente, nós perdemos a influência econômica com a queda do preço do algodão, a queda da riqueza, que de uma certa forma garantia a pujança de Itapetininga. Mas Itapetininga cresceu tanto num outro aspecto, eu diria que ela cresceu espiritualmente, né? A nossa escola normal, por exemplo, era a segunda escola normal do estado de São Paulo, a primeira escola normal do interior, né? Fez com que a cidade adquirisse uma pujança na área educacional, na área cultural. E, paralelamente, as histórias de Venâncio Aires, né, de Fernando Prestes, de Júlio Prestes, né, acabaram criando um conceito elevado de Itapetininga, né? Trouxeram para Itapetininga uma aura de grandeza que existe até hoje, né? Uma aura de grandeza que existe até hoje. Se alguns acontecimentos políticos posteriores foram desfavoráveis ao nosso município, né? Uma deposição de Júlio Prestes, a ascensão de Getúlio Vargas, isso não foi suficiente para destruir a alma de Itapetininga, ela continua viva até hoje. E é para isso que nós temos que chamar a atenção, né? A pujança cultural do nosso município. Nós temos que trabalhar em cima disso, nós não podemos deixar a memória histórica de Itapetininga se esfacelar, né? Eu acho que vocês aqui na TVI, esse trabalho que vocês fazem, contribuem de forma marcante para isso. Silas, para encerrar nossa prosa de hoje, além de todas essas questões que você falou, que você viveu no jornalismo, levando em conta a sua família, seus amigos, essas raízes que você já contou, fala o seu sentimento por Itapetininga. Sentimento de um filho que nasceu aqui, que gosta daqui, né? Que não quer sair daqui. Quero criar meus filhos aqui, que eles cresçam aqui, que eles possam adquirir o mesmo gosto, né? Principalmente aquele amor que vem do espírito pela cidade. A gente sai de Itapetininga, Edmundo, isso deve acontecer com você também. A gente tem pressa de voltar, né? A gente tem pressa de voltar e quando a gente pisa novamente aqui, a gente sente que está em casa, né? Isso tanto na zona urbana como na zona rural. Itapetininga está dentro do nosso coração, né? Não é pela grandeza financeira, não é pela grandeza econômica, né? Alguém pode dizer, não, mas nós temos tantos outros municípios no próprio estado de São Paulo com um padrão de vida muito melhor que o de Itapetininga. Isso é verdade, mas nós estamos aqui, nós gostamos daqui, né? As nossas raízes agrárias, né? O nosso amor pelas coisas simples, né? E principalmente a maior riqueza de Itapetininga, que é o seu povo. Mas eu costumo falar uma coisa, no trânsito você vê isso. Quando você vê gente mal criada no trânsito, invariavelmente são pessoas de fora, né? O itapetiningano ele já aprendeu a ter paciência, a respeitar a manobra do carro que está à frente, né? A respeitar a velocidade, né? Quando se ouve algum insulto, ou você ouve alguma buzina mais estridente, invariavelmente são pessoas de fora, com todo o respeito. Então a gente gosta, o itapetiningano tem uma boa alma, né? E isso ajuda muito a gente a gostar dessa terra. E nós vamos encerrando esta prosa de hoje aqui com o Silas Guerin Cardoso, um itapetiningano que ama muito a nossa cidade.